Atenção, gravando pra gente não esquecer. Essa classe de catecúmenos, se eu não me engano, é a quinta classe que a gente tem. E graças a Deus, até agora eu não esqueci de gravar nenhuma. Isso é bênção demais. Bênção demais. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Ana Lúcia chegou, seja bem-vinda, viu, Ana Lúcia? Boa noite. Boa noite. O Freitas, eu acho que não chegou a se identificar, não, né? Não sei se ouviu. Se pudesse identificar, nós vamos agradecer muito, tá? Então hoje, queridos, eu tinha até colocado lá no nosso grupo, né? Que hoje seria o nosso sexto assunto, a aliança, né? O pacto. Mas na verdade eu esqueci que nós estamos no meio do assunto do pecado. Parece que isso é até uma inclinação da nossa carne, né? Querer fugir do pecado, da confissão do pecado, querer ocultar o pecado. Mas nós estamos na metade, viu? São os slides hoje, eu conferindo a aula aqui, eu falei, opa, eu passei uma informação errada lá. Nós estamos na metade do assunto sobre a natureza humana. O que as escrituras dizem sobre nós. E isso não é agradável. Nós vamos resistir, nós vamos tentar arrumar desculpas. Nós vamos falar, mas não é bem assim, igual Satanás fez lá no início, né? É assim que Deus disse, mas não é bem assim, não. Então, nós vamos começar aí já nos nossos slides. Deixa eu pegar aqui. A Luísa chegou. É Luísa Freire. Eu confundi com Freitas, né? Luísa, seja bem-vinda, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite. Luísa é minha leitora oficial aí. Já fica armada aí, viu, minha irmã? Pode deixar. É isso aí. Então vamos prosseguir aqui, queridos. Até aqui. Esse foi o slide que nós fechamos a semana passada. Semana passada já está online com os nossos demais encontros, né? E nós vimos que a humanidade, né, o ser humano, ele não carece de mais educação, de mais saúde, de mais segurança. A gente precisa de vida. Esse é o nosso problema. Nós estamos mortos em delitos e pecados. A gente está morto para nós mesmos. Nós somos escravos da nossa vontade. Pecado, essa palavra, né, tão assim misteriosa, muitas vezes usada até em piadas, em músicas que zombam, né, da fé. Pecado, a Escritura diz pela boca do apóstolo João que é a transgressão da lei. É simples assim. Pecado é transgredir a lei de Deus. Amar é obedecer à lei de Deus. Olha essa pulga que eu vou deixar atrás da orelha de vocês e a gente deve tratar disso em algum encontro nosso mais pra frente. A gente acha que o antônimo de amor... Eu falo assim, qual que é o contrário de amor? Qual que é o antônimo de amor? Já vem na nossa mente direto, né? É ódio. Não, tá errado. Biblicamente, o antônimo, o contrário de amor, é pecado. Porque amar é obedecer à lei de Deus. Pecar é transgredir a lei de Deus. Ódio, por si só, não pode ser o contrário de amor, não pode ser algo ruim, porque Deus odeia. Deus odeia o ímpio. Deus odeia a iniquidade. Deus odeia a mentira. A gente vê isso claramente nos Salmos. Então o ódio em si mesmo, ele não é pecaminoso. Depende do seu uso. O uso do ódio pode ser pecaminoso. E geralmente a gente vai odiar, como seres humanos caídos, de uma forma pecaminosa. Mas ódio não é o antônimo de amor. Nós vamos ver isso em outra oportunidade, se Deus quiser. A transgressão da lei, né, que é o pecado, gera morte. Por isso todos morremos. É o que a gente viu até aqui. Por que a minha filhinha, né, a Clara, a minha esposa está aqui no grupo, né? Eu tive a mais nova aqui de casa, seria a nossa quarta filha. Ela morreu no dia do nascimento, no dia do parto, ela morreu. Por quê? Porque a transgressão cometida em Adão estava nela. Ela é uma filha de Adão. Então ela morreu. A gente até viu semana passada que tem até algumas igrejas que defendem, né? Não, a criança é pura, até 7 anos a criança é pura, etc e tal. A gente vê que isso é completamente antibíblico.
todo ser humano gerado em ventre de mulher, de forma ordinária, é pecador, descendente de Adão, está condenado, morto em delitos e pecados. Pode ter uma vida biológica, né, uma vida natural, mas espiritualmente condenado. Por que eu usei a palavra aqui, gerado ordinariamente? Porque Jesus Cristo adentra a descendência de Abraão, a descendência do homem, de uma forma extraordinária. Ele vem pelo poder do Espírito Santo e ele é gerado no ventre da Virgem Maria. Ela, pecadora, uma comedora de feijão como nós, carentes da graça e da misericórdia. Ela mesma confessa isso no Evangelho de Lucas. Ela fala que ela exaltava o Senhor da vida dela, que era o seu Salvador. Então quem precisa de um Salvador é porque é pecador, né? Mas Jesus Cristo vem de uma forma que ele não é gerado como um descendente de Adão. Ele é o descendente de Deus. Gerado da carne da Virgem. Isso é lindo demais. O credo niceno-constantinopolitano, ele narra isso de forma muito linda. Jesus Cristo, Deus de Deus, luz de luz, gerado da carne da Virgem, para se compadecer de nós. E por fim, eis o motivo de Deus ter vindo, né? Eu já adiantei aí, né? O Deus veio em forma humana para ser o substituto para aquela sentença de morte que pesava sobre todos nós. Esse foi o último slide da aula passada e nós vamos continuar hoje tratando aí sobre nós, sobre como eu orei aqui, né? Uma coisa que não é muito agradável. A Bíblia, uma das provas, nós vimos aqui nos primeiros encontros, né? Uma das provas que a Bíblia é a verdade de Deus é que ela fala contra nós. Se ela fosse uma produção humana, nós, seres orgulhosos, seres indulgentes, a gente que é a autoproteção, a gente nunca escreveria uma Bíblia como ela foi escrita. Muito pelo contrário, a gente se exaltaria, né, como outras religiões fazem aí, das capacidades humanas, das virtudes humanas, né? O ser humano é tão bom, é tão virtuoso, tão nobre. A Bíblia vem falar, não, vocês estão na água. Vocês estão tudo perdido. É o conteúdo da Escritura. E em contraste com isso, nós vamos entrar aqui nesse encontro nosso com as teorias sobre a natureza humana. O que é a natureza humana? Nós vemos grandes pensadores aí, especialmente na era do iluminismo, né, a partir ali do século XVIII, que tiveram ali os seus insights, as suas teorias, as suas defesas. Por exemplo, eu trouxe uma frase de Rousseau. Rousseau é um pensador da época do iluminismo, né, da Revolução Francesa ali, e ele cunhou a seguinte frase, né, o ser humano, ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe. É o pensamento que esse homem desenvolveu na época lá. E quantos aí já não colocaram isso aí até no status, né, do WhatsApp, do Facebook? É impressionante como que essas frases, elas massageiam o ego, né? Inclusive, são frases que tiram a responsabilidade moral de cima de nós. Ah, eu sou um coitado porque a sociedade me obrigou a fazer isso, tal coisa e tal coisa. Isso vem aí da época do iluminismo, da Revolução Francesa. Existiram outros pensadores, como John Locke, tá aí em tela, né? John Locke, ele disse que o indivíduo era uma tábula rasa. Quer dizer, ele era neutro, sendo necessário ser condicionado e modelado pela educação. Quer dizer, Rousseau diz que a gente é bom por natureza. John Locke, um grande empirista inglês, ele diz que não, a gente é neutro. E nós vamos construir a nossa natureza pela educação, pelos bons costumes. Um outro grande pensador da história aí que incendeia as nossas faculdades, a academia, né? Nós temos Thomas Hobbes, ó que interessante, é Thomas Hobbes também um inglês. Ele defendeu que o homem é o lobo do homem, que o homem é mau por natureza. Então olha para você ver, nós temos aqui grandes pensadores, grandes filósofos
E cada um com uma posição diferente. Um diz que o homem é bom, o outro diz que o homem é neutro, outro diz que o homem é mau. Em quem que a gente vai acreditar? Como é que a gente fica? Por isso que eu tenho defendido aí desde o primeiro encontro que a fé na Escritura é um milagre, queridos. É um milagre que o Espírito Santo precisa operar nos corações. Porque senão a gente vai ficar como folhas de palmeiras, né, à deriva no vento. Primeiro vento de doutrina que vem, primeiro ensino ali que nos agrada como comichão nos ouvidos, a gente vai dar crédito àquilo. E é o que nós temos visto. Então, resumindo aí, né, as teorias sobre a natureza humana, deixa eu até conferir aqui a quantidade de slides. Essa aula aqui ela é bem grande, viu? Nós vamos gastar hoje e amanhã. Deixa eu ver aqui. Nós temos 54 slides. Nós vamos até a metade. E semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Então nós vemos aí que as teorias que foram desenvolvidas pelos pensadores, né? Bondade inata, quer dizer, eu nasço bom. Neutralidade inata, eu sou uma tábula rasa. Maldade inata. E todas elas não se alinham com o que a Escritura nos diz. E é isso que nós vamos ver essa noite. O que a Bíblia fala? Eu sei o que o Rousseau falou, eu sei o que Thomas Hobbes falou, eu sei o que John Locke falou, eu sei que o Immanuel Kant, Descartes, outros pensadores aí disseram. Mas nós que estamos procurando a fonte da verdade, verdade tão combalida na nossa sociedade, né, relativista, o que Deus fala sobre nós, Deus é o nosso Criador. Nós vimos isso, nós temos construído um pensamento durante esses encontros, é justamente para que nós tenhamos sustentação bíblica, para, honestamente, eu até dizer assim, olha, eu não acredito nisso, mas a Bíblia realmente fala isso. A gente precisa ser pelo menos honesto. Eu tenho trazido, né, em todo final de encontro nosso, eu coloco assim, olha, honestidade mesmo que na dúvida. Eu posso ter dúvidas, mas eu preciso ser honesto. E é disso que eu tenho pedido, eu tenho colocado diante dos queridos aí que têm acompanhado a gente, né? Vamos prosseguir. Quem lê para nós aí? Vamos começar a construir a natureza humana de acordo com a Escritura. Quem abre o microfone e lê para nós? Antes da leitura, Marco Aurélio levantou a mão. E pois não, Marquinhos? Não é para ler mesmo. É para ler mesmo. Ah, então por favor, meu irmão. Foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Eclesiastes 7:29. Muito obrigado, meu querido. Então, vocês veem que o ser humano ele não é bom por natureza, ele não é neutro por natureza, ele não é mau por natureza. Aconteceu alguma coisa. É o que o pregador de Eclesiastes aí, Salomão, né? Ele afirma. Deus fez de um jeito, mas houve um problema. Então a gente vê que há uma mudança de natureza. Há um ruído que foi colocado. A Bíblia nos informa isso. Deus criou os seres humanos para serem justos. Mas nós nos enfiamos em muitas confusões. É o que uma outra tradução nos coloca, né, lá do hebraico. Ou buscamos todo tipo de maldade. É o que a gente chama de teodiceia, a origem do mal. A história bíblica ela é muito conhecida, mas é pouco estudada com seriedade. Nós viemos de uma árvore genealógica, nós temos dois pais que foram criados retos, bons, atendendo o propósito para o qual Deus os criou, e eles livremente, usando do livre-arbítrio que eles tinham, escolheram se enfiar em todo tipo de maldade. E a partir dali houve um problema. Eles se tornaram escravos. Eles não eram mais livres. E é isso que nós vamos ver semana que vem. Vamos continuar. Quem abre aí para nós e lê, por favor. Me ajudem aí na minha voz. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia.
Muito obrigado, minha irmã. Então vocês estão vendo aí que o autor dos Eclesiastes, né, ali na época de Salomão, 950 até 900 anos antes de Cristo, ele relata que Deus criou seres humanos bons e que nós nos enfiamos em muitas maldades. O relato de Gênesis é isso. Deus nos fez bons, fez tudo muito bom. O relato do último dia da criação, no sétimo dia ele descansa, né, tendo acabado toda a sua criação. Então Deus olhou para tudo que havia feito, sexto dia, né, e tudo era muito bom. Essa expressão, né, a primeira vez que ela aparece no texto original, muito bom. Deus tem uma satisfação naquilo que ele faz. Nós vimos aqui, queridos, nos encontros passados, a natureza de Deus. Eu compartilhei um vídeo hoje no nosso grupo, né, da igreja, do R.C. Sproul. R.C. Sproul, ele já morreu, né? Mas ele fica indignado ali, ele fica irado, porque a igreja não conhece o seu Senhor mais. A pessoa ali da igreja pergunta, né, por que Deus foi tão severo na queda do ser humano e tal? Aí Sproul fala assim, você tá de brincadeira comigo, né? Tipo assim, né? Deus podia ter eliminado o ser humano ali. A gente tem que perguntar por que ele não foi tão severo. E ainda possibilitou a redenção, a salvação. Aí ele mostra, a gente não conhece Deus, a gente não conhece a nossa própria natureza. Nós somos cegos, nós somos mudos, nós somos surdos, nós somos aleijados. Se uma fotografia espiritual pudesse ser tirada da nossa alma, ela mostraria isso. Uma alma cega, surda, muda, coxa. E é isso que Cristo veio corrigir. Para a gente conhecer a Deus e conhecer o que nós éramos sem Cristo Jesus. Então, nesse primeiro momento, Deus cria tudo perfeito, tudo muito bom. Vamos prosseguir, queridos. Quem lê para nós? Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrir. Então, queridos, percebam o seguinte. Semana passada a gente deu uma analisada nesse texto, né, de Gênesis 3, de 1 a 7. Aí eu fiz questão de trazer ele de volta hoje, só o versículo 7, para a gente contrastar com isso que Deus fez. Deus fez as coisas todas muito boas, deu a liberdade ao homem, né, de cultivar, de transformar a natureza, de prosseguir, glorificando ao nome de Deus, tendo prazer em Deus. E aí vem uma voz estranha no jardim, a voz de Satanás. E esse embate que acontece ali entre Eva, a serpente, e Adão, no fim, nós vemos que o homem e a mulher teve os olhos abertos e eles perceberam que estavam nus. E, queridos, por favor, esse é um evento histórico, é um fato, contra tudo isso que a gente vê do evolucionismo, do Big Bang, e essas teorias aí estão caindo por terra com as novas tecnologias que a gente tem avançado, e não é a tecnologia que tem que ditar a nossa fé, porque Deus já falou que nunca vai ser provado empiricamente como o universo veio a existir. Eles têm a teoria do Big Bang, nós temos a criação, e ambas é pela fé. O autor aos Hebreus diz que pela fé nós cremos que Deus criou o universo em 6 dias. É pela fé. Então não haverá nenhum tipo de atividade metodológica empírica para nos dizer, olha, o mundo foi criado assim, assado, é pela fé. O ímpio crê, ele tem fé que foi o Big Bang. Nós cremos que foi Deus. E neste momento fático, homem e mulher veem que estavam nus. E aqui não é, queridos, não é um olhar para a genitália do outro ali, né? Ah, Eva olha o pênis de Adão, Adão olha ali a vagina de Eva. E não é sobre isso. É uma nudez espiritual. Eles estavam descobertos. Eles estavam à deriva. Eles estavam por conta própria. Eles quiseram criar uma existência que não existia.
Eles simplesmente deram as costas para a ordem natural que Deus estabeleceu nesse universo. E eles, querendo ser Deus, tentaram criar uma existência para si mesmos. Só que eles não tinham esse poder. E ali já começa a lambança. Ao invés deles se arrependerem, se virarem para Deus, pedirem socorro, quando eles viram que eles estavam descobertos, né, nus espiritualmente ali, eles já tentam providenciar socorro para si mesmo. Ali começa a derrocada humana. Toda essa psicologia, toda essa... hoje a gente vê, né, livro de autoajuda, psicologia, mentoria. Tudo que a humanidade produz debaixo do sol veio disso aí, ó. Costuraram folhas de figueiras para tentar se cobrir. É o humano tentando se cobrir, tentando corrigir a sua falha. Vem disso aí. Ali já estava instaurada as trevas. Eu vou resolver o meu problema. Eu até entendo que existe um Deus aí que deu a corda no universo e deixou o universo para lá. Agora é nós por nossa conta. Essa é a mentalidade que tem entrado, inclusive, na igreja. Um Deus de longe. Presbítero Domingos, eu voltei para a tela aqui com a imagem. Eu vi que o senhor está com a mãozinha levantada aí, meu irmão. Tem a palavra. Esse versículo que você acrescentou aqui no estudo, ele mostra exatamente o momento em que o homem toma consciência daquilo que está acontecendo. Ou seja, que ele está perdendo a sua capacidade de concentração. Isso já foi um resultado da confusão que o pecado colocou na vida do ser humano. Exatamente isso. Ele enlouquece. Isso aqui é a loucura sendo instaurada. E é essa loucura que está hoje prejudicando os cristãos de modo geral. Tá adentrando a igreja. É impressionante isso. E o homem tentando dar solução para o homem. Aquilo que apenas um milagre pode resolver. E nós vamos ver isso nas aulas seguintes, né? Eu trago uma aula aqui só sobre João capítulo 3. Ó que bênção, né? E eu tô pregando em João na igreja. É o novo nascimento. Se não houver a nova criação, a regeneração, não tem esperança. A gente vai continuar nessa loucura aí. Vamos prosseguir. Deixa eu chamar o outro slide aqui. Quem lê para nós? Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou semelhantes a ele. Criou-os homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Irmãos, nós também tocamos semana passada nisso com mais detalhes, né? Eu não vou estender nesse texto, mas eu lembro que eu comentei semana passada que esse para mim é um dos textos mais tristes da Escritura, porque isso mostra que a descendência ordinária, né, que vem após a queda, teve um problema. Adão foi gerado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado. Deixa eu corrigir esse termo aqui. Não é gerado. Ele foi criado. Criado à imagem e semelhança do seu Criador. Mas na medida que a humanidade escolheu um outro caminho, aquilo que vem dela agora, né, aquilo que é gerado dela, Deus colocou a capacidade em Adão e Eva e os seus descendentes de produzirem descendência. E essa descendência agora é imagem e semelhança de Adão. Não é mais imagem e semelhança de Deus, pura, de uma forma transparente, de uma forma sem mácula. Nós ainda continuamos, houve até uma pergunta aqui, se eu não me engano, foi da Rafaela, semana passada, se a gente tinha perdido completamente a imagem e a semelhança do nosso Criador. E eu coloquei que isso, inclusive, foi um dos embates na Reforma Protestante entre luteranos e reformadores. Os luteranos criam
que a gente não tinha mais a imagem e semelhança de Deus. Mas os reformadores vieram biblicamente e demonstraram, não, a gente ainda possui a imagem e semelhança de Deus de uma forma caricata, torcida, quebrada, defeituosa, mas ainda há a centelha divina em nós. Para quê? Não é para salvar a gente, é para deixar a gente indesculpável, como Paulo diz. A natureza mostra Deus, a luz que há em nós ainda mostra o Senhor, para que a gente seja indesculpável. Não tem como uma pessoa neste mundo virar e dizer assim, eu não sabia que existia Deus. Sabia, porque você é a imagem e semelhança dele. Defeituosa, sim, mas você sabe que existe um Criador. E você sabe que você vai ter que prestar conta a ele. É para isso que a imagem e semelhança de Deus permaneceu em nós. Isso pode ser lido lá em Romanos capítulo 1. Então a gente vê aqui que na descendência ordinária de Adão, agora nós somos imagem e semelhança dele. É de Adão. Cada um que está aqui nessa sala é filho de Adão. É um Adão. É interessante isso, né? Homem e mulher são Adão. Nós somos Adão. Essa é a nossa situação. É o nosso estado. De um estado de pureza, onde nós atendíamos ao propósito para o qual nós fomos criados, por causa da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa prepotência, nós passamos a um estado, a uma natureza, que nós nos tornamos escravos da nossa vontade caída. E esse é o problema nosso. Vamos prosseguir. Quem lê para nós? O Senhor observou quando havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Muito obrigado, Ellen. Para não ficar dúvida, queridos, nos é registrado em Gênesis 6, quando Deus resolve enviar o dilúvio para lavar o pecado do mundo, Deus olha para os seres humanos e vê que a humanidade se tornou o que se tornou, má. Em pensamentos, em propósitos, não tinha mais jeito. A perversidade humana havia sido instaurada. Vamos prosseguir. Quem lê para nós? Freitas. Opa, pode abrir o áudio aí e falar. Boa noite, eu sou o João, tudo bem? João. Ô, João. Então beleza. Agora deu para identificar. Diga, meu irmão. Tudo bem? Graças a Deus. Eu queria só fazer uma pergunta, porque você vê no começo aí, desde Gênesis, no momento da queda, até o momento do dilúvio, parece que a intensidade do pecado só foi aumentando, né? O negócio só foi piorando, né? O negócio só foi intensificando. Dele dá essa impressão. E eu queria saber se esse processo ainda continua hoje, né? Porque parece que as coisas pioram. Entendeu? Você tem razão. E é interessante, eu estava debatendo hoje com um irmão que estava em aconselhamento comigo, e esse irmão muito preocupado com questões do governo, da economia, ele é um empresário, né? Aí eu usei a palavra de Pedro para ele, eu falei, por que vocês estão estranhando o fogo ardente que vem vos provar como se algo extraordinário fosse? Porque Jesus Cristo falou que isso ia acontecer. Há rumores de guerra, epidemias, fomes. Isso não é o fim. E realmente, ô João, a coisa tem chegado em tal nível, eu não posso afirmar, porque eu sou um ser limitado, temporal, não conhecia as eras passadas. Mas pela palavra de Cristo, na época dele, Cristo vira e fala assim para Tiro e Sidom. Olha que interessante isso, hein? Tiro e Sidom. Cristo vira e fala assim para eles. Ai de ti, Tiro e Sidom. Se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra,
há muito vocês já teriam se arrependido. É como se a situação ali fosse pior, a dureza de coração só tivesse piorado no decorrer das eras, no decorrer dos milênios. É impressionante isso. Mas você não está no caminho errado, não, é isso mesmo. O espiritismo, né? E eu falei que eu não ia poupar aqui palavras, nomes, títulos. Eu vou dar nome aos bois aqui, sem trazer ofensa gratuita. O propósito do nosso encontro aqui não é ofender religiões, não é isso. Mas é contrastar e debater. O espiritismo diz que nós estamos numa evolução. E cada encarnação nossa a gente vai melhorando e vai se aproximando da luz. E que Jesus Cristo é o espírito mais aperfeiçoado. Eu estou falando isso aqui é de conhecimento de causa, viu? Já me agradou muito a doutrina espírita antes de eu ter me convertido. Andei por esses caminhos do espiritismo, mesa branca, Allan Kardec, esse tipo de coisa. E não tô, como eu disse aqui, não tô aqui para zombar de fé de ninguém, é só para colocar os fatos. Como que a gente pode estar em evolução se a coisa aparentemente só tá degringolando? É impressionante isso. Pois não, presbítero? Mas é o seguinte, nós também estamos assim. Porque nós vamos nos evoluindo espiritualmente. Certo? A santificação. Isso. Exatamente. Aqueles em quem o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, ali começa um trabalho de Deus, não é nosso. Sim. É isso aí. E o nosso futuro é sermos parecidos com Jesus. Perfeito, perfeito. Pois não, João? Pastor, tem uma passagem também que fala, eu não sei se é Filipenses, e aquele que planta no espírito colhe a vida eterna, algo nesse sentido, aquele que planta na carne colherá a corrupção. Sim, é verdade? Sim, sim. São séculos plantando na carne, eu acho que só vai aumentar isso mesmo, não? E você está com uma visão correta. Irmãos, olha que interessante a palavra do João. A gente tem uma visão muito individualista hoje. Tipo assim, o que eu faço diz respeito só a mim e não diz respeito a mais ninguém. A Escritura diz que não, diz que Deus trata com a humanidade. Nós temos uma responsabilidade solidária uns com os outros. Por isso que esse movimento progressista, ele não entende por que a gente diz e a gente combate o aborto, a droga, a homossexualidade. Por que quem crê no evangelho combate isso? Porque a gente entende que o que eles fazem vai prejudicar nós também, a humanidade. Não é um ato individual. Então, se a humanidade está colhendo na carne as coisas pecaminosas, ela vai responder na carne. Por isso que nós evangélicos, aqueles que creram em Cristo, não podemos somente cruzar os braços e falar assim, o que ele está fazendo é responsabilidade dele, deixa eu ficar quieto do meu lado de cá. Isso não existe. Nós vamos responder como um corpo. A humanidade, ela é solidária em Adão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E em Cristo, aqueles que creram em Jesus, têm a redenção nele. É essa que é a questão. E nós vamos continuar avisando, nós não temos a força para obrigar ninguém a ser um fiel de Jesus. A Deus fala muito claramente, não é nem pela força e nem pela violência, mas é pelo poder do Espírito. Nós vamos pregar o Evangelho com fidelidade, nós vamos apontar pecados que Deus diz que é pecado, não é aquilo que a gente acha que é pecado, mas é o que a Escritura diz que é pecado, e nós vamos alertar. Falar, isso aí vai ser uma colheita na carne, é o que João falou aí. Nós precisamos colher no Espírito, é o convencimento do Espírito. E é saber que essa colheita no Espírito não é algo para a gente alcançar alguma coisa, mas é algo que já foi alcançado por Jesus Cristo. É a obra de Cristo, é ela que está proporcionando isso. Não é que a gente está fazendo alguma coisa para alcançar a bênção de Deus. Essa bênção já foi alcançada. Isso é o que tem que ficar muito claro. E se o seu coração ele é sensível a isso, dê graças a Deus. Porque naturalmente é o que nós estamos vendo aí, ó. Isso aí, irmãos e ouvintes,
Isso aí tá falando de nós. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa do seu Domingos, do Marco Aurélio, da Mirka, do João, do Fabian, da Miriam, da Ellen, da Ana Lúcia, da Luísa, de mim, Ricardo. Tá falando de nós. Nós não estamos excluídos disso aí, não. Embora, olha pra você ver Deus falando conosco. Embora os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. É a meninice. Nunca mais destruirei os seres vivos. E é esse ato de misericórdia de Deus que nos deu tempo para o arrependimento. Paulo fala isso em Romanos 5. Deus, com a sua muita longanimidade, deu tempo para que nós cheguemos ao arrependimento. Para que nós conheçamos o Evangelho. E debaixo da misericórdia do Espírito Santo sejamos convertidos. Vamos continuar. Quem lê para nós? Nossa, tô chegando. Ah, Ana Lúcia, eu já escutei que você tá ceguinha, hein? Eu não tô enxergando! Mas eu vou tentar ler. Vai lá, minha irmã, vai lá. O que as escrituras dizem? Os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O Senhor olha para os céus, para toda a humanidade, olha dos céus, para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio e se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Salmos 100. Ah, não estou enxergando. 14 de 1 a 3. Obrigado, meu irmão. Meu querido ouvinte, meu irmão, olha que interessante, né? Deus olha dos céus para buscar alguém que sobrou na humanidade, que busque a Deus, que seja sábio. Porém, todos se desviaram, queridos. Aqui está falando de todos. O profeta Isaías se desviou, o rei Davi se desviou, Moisés se desviou, Maria se desviou, o apóstolo Paulo se desviou, eu, você, todos. Ah, pastor, mas eu vou na igreja, eu vou lá e cultuo a Deus e tal. Mas o que a Escritura nos está informando é que esse culto que não é operado pelo Espírito Santo, ele é um culto a você mesmo. Aquilo que você acha que é certo. E aqui eu tô colocando no caldeirão, é todo mundo, viu? É islâmico, é budista, é protestante, é católico, é espírita, testemunho de Jeová, adventista, o que você quiser. O que você quiser. Deus está falando aqui que nós adoramos de acordo com a nossa percepção da divindade. E a nossa percepção da divindade, ela é caída. Ela vai construir um ídolo. Ela vai criar um Deus. E muitas vezes esse Deus pode ter até no pezinho dele lá, igual a gente vê em muitas igrejas evangélicas hoje, né? Jesus Cristo tá lá, as músicas e tal, mas a pessoa tá ali porque aquilo agrada o seu sensorial, aquilo agrada a sua mente. Não é porque é bíblico. A reforma protestante ela veio criar um divisor de águas no seguinte sentido. Foi até uma das questões que criou a divisão entre o luteranismo e a reforma mesmo. Eu comentei isso semana passada. Os luteranos, eles dizem o seguinte: se Deus não proíbe, a gente pode fazer no culto. Os reformadores olharam para essa afirmativa e falaram assim: não, isso está errado. Se Deus não ordena, não se faça no culto. Então vocês veem que tem um abismo que foi criado aí, né? E a gente vai vendo, vai percebendo, vai analisando mediante o Espírito Santo na Escritura, fala, ó, Deus ordena o seu culto.
Não é aquela visão, Deus não proibiu eu dançar no culto, então eu vou dançar. Deus não proibiu eu rodar no chão no culto, então eu vou rodar. E é o que nós vemos nas igrejas evangélicas hoje, é isso, né? Você entra numa igreja aí neopentecostal, o povo rodando debaixo dos bancos, caindo para as escadarias fora. Existe até culto aí do vômito santo. Até me perdoem aqui ser tão explícito assim, né? O vômito santo. Se você não vomitar, você não está com o Espírito Santo. É o que essas igrejas defendem. Eu não queria ser um diácono numa igreja dessa, né? Pra ter que fazer a limpeza depois. Ó, pra você ver, gente, olha o absurdo. Eu vou levar uma palestra na igreja, na Pampulha, né? No sábado, agora de manhã, sobre o livro de Oséias. Parece que acontecia exatamente essas loucuras lá no tempo de Oséias. A idolatria. Você confia num pedaço de pau para ser o seu Deus. Os evangélicos hoje batem no peito, né? Eu não tenho santo nenhum, não. Mas eles criam os seus santos no coração. São essas teologias espúrias que não existem na Escritura. E acham que estão em relacionamento. Mas é o que o salmista diz aí. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. E o relacionamento com Deus começa nisso. Fala, Senhor, realmente, eu tô fazendo a coisa da minha cabeça, Deus. Tem misericórdia de mim, me instrui pela sua palavra. Esse é o primeiro passo. Pois não, Ellen? Pastor, e quando a gente fala com as pessoas que a gente é mal, elas falam com a gente, não, mas eu não sou mal não, porque Deus sabe o que passa no meu coração. E ainda debate com a gente, isso é muito interessante. E olha que é isso mesmo. Ô, minha irmã, eu tenho pregado isso de púlpito. A pessoa virar e falar assim, mas Deus conhece meu coração. Eu falo, meu querido, é esse que é o problema. Pois é. Jesus fala lá, do coração dos homens procede toda a luxúria, toda a lascívia, todo o roubo, todo o assassinato. É do coração que procede essas coisas. Então você tem noção do que você está falando? Deus está vendo isso no seu coração? Às vezes em que você olhou para a mulher alheia, que você pensou pornograficamente, pensou com avareza, pensou com inveja. Deus conhece o seu coração. Essa é a questão. Um Deus santo, o que ele tem que fazer quando ele vê isso? É o que nós estamos debatendo aqui. Querido, Salmo 51, de 4 a 8, diz assim, pequei contra ti. Isso é a confissão de Davi. Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o ungido do Senhor, aquele que é o maior símbolo do reino de Cristo. Este homem adulterou. Aí vem numa confissão, quando o profeta vai confrontá-lo, aí Davi vira e fala assim, peguei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão em me dizeres, ou no que dizes. E é justo, ele está falando com Deus aqui, é uma oração, tá? O Senhor é justo no teu julgar contra mim, pois eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu, no ventre, é Adão, você tá vendo? É Adão que nasceu aqui, ó. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Então, Senhor, purifica-me da minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Essa é a oração do rei Davi. Ele, em época de guerra, estava no palácio, não estava com seus soldados, acorda lá por volta de meio-dia, chega na sacada do quarto dele, vê Batseba tomando banho. Acho que para mim a pior parte do pecado de Davi é quando ele manda os seus empregados, né, vai lá, traz essa mulher para mim. E na mente dele, ele assim, eu posso pegar essa mulher porque eu sou rei. É o orgulho, a altivez no coração. Eu sou o rei. E quem é qualquer um desses aí para falar que eu tô errado? Traz essa mulher para mim.
Ele dorme com a mulher de Urias, ela engravida. Ele, com medo, né, do escândalo, chama Urias. Urias vem da guerra. E Davi recebe notícia dele, fala, pode dormir lá com sua mulher, amanhã você vai embora. Urias, um homem honrado, dorme na porta da casa dele. Davi fica sabendo, chama ele, questiona, por que você não dormiu com sua mulher e tal? Você é doido, rei? Eu tô parafraseando aqui, obviamente, né, como um bom mineiro, né? Rei, eu nunca faria isso, meus soldados estão lá na guerra. Você acha que eu ia dormir na minha casa? Aí Davi serve um banquete para ele, embebeda ele, manda ele de volta para casa, ele não dorme com a mulher dele, fica à vista das testemunhas na praça, na rua. E aí Davi manda ele embora com uma carta na mão para entregar a Joabe. Essa carta estava selada com selo real, ele não podia ser violado, né? E Urias estava carregando ali a sentença de morte dele, irmãos. O Joabe coloca Urias na frente da batalha. É a morte. E aí Davi sabe que o homem morreu e tal, fica tranquilo, chama Batseba para dentro da casa dele e oculta o pecado. E aí o pessoal conhece aí a história de Natan, não vou expor aqui, né? A história, depois leiam. Natan vai confrontar ele e mostrar que Deus ia matar Davi. Davi era homem digno de morte, mas ele se arrepende. E é fácil pra gente julgar Davi hoje. Então é só arrepender, né? Ô, meu querido, arrepende. Você não tem capacidade para isso. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando fala que um servo de Deus se arrepende, a gente não pode nem pensar em zombar desse servo de Deus, porque é o arrependimento que Deus produz. É a obra de Deus, não é da pessoa. A despeito do que a gente tem visto hoje, né, nas redes sociais, na televisão, essa loucura aí, especialmente no meio evangélico, mas quando um servo de Deus tem o arrependimento operado pelo Espírito Santo, é aquilo que Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 7, me veio em mente aqui, né? Quando Deus opera a tristeza, que é segundo ele, a tristeza segundo Deus, ali tem vida. Ali tem vida. Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Tô no slide 15. Vamos lá, João, pode falar. Falando do meio evangélico aí, esse foi um dos motivos que eu demorei tanto, assim, procurar saber, me inteirar mais a respeito da visão reformada, porque o que a gente vê a respeito do meio evangélico hoje se meio desanima, né? Que a gente vê na televisão, né? Assim, meu irmão, isso é terrível. Né? Isso é terrível. Pois Infelizmente, a partir do século XXI, né? A partir do século XX, 1900, entrou uma nova estética evangélica. É uma nova plástica do que é ser evangélico. Tudo que os reformadores, que os fiéis servos de Deus produziram foi abandonado para essa loucura que a gente vê hoje. E Jesus Cristo falou dessa época, viu? Ele falou que chegaria esse tempo. Então não é para a gente assustar não, porque Deus está recolhendo aqueles que são dele. Se você ler o Evangelho de João no capítulo 17, você vai ver Jesus Cristo orando, e Jesus Cristo fala assim, Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que o Senhor me deu. E eu não oro só por esses que estão aqui comigo, mas eu oro por aqueles que crerão no Senhor por meio da tua palavra. Então é isso que a gente está fazendo, disseminando o evangelho puro e simples. Pois não, João, pode falar. Não, é que você falou a respeito dos eleitos, né, dos predestinados. Eu vejo que muita gente na Igreja Batista, por exemplo, combate muito a visão dos predestinados, da predestinação, né? Aí o que acontece? Eu vi um texto na internet, hoje mesmo, inclusive, pegando uma parte da carta da primeira epístola de João, não é isso? Isso. Que fala que Jesus veio, assim, pelo mundo, né? Fala que pelo mundo. Aí quando eu fui conferir essa palavra, fui conferir aqui na minha Almeida, nessas coisas,
ficou claro para mim que é aquela história de que o pecado entrou no mundo, não é verdade? E Jesus vai se redimir através de seu sacrifício o pecado do ser humano que entrou no mundo, né? Não é para todo mundo, né? Não nesse sentido de todo mundo. Exatamente, meu irmão. É impressionante. Eu estava conversando com o irmão hoje, quando Paulo escreve a Timóteo, e é nessa linha aí que o João fala. Paulo escreve a Timóteo e fala assim: ô Timóteo, peça aí o pessoal da igreja de Éfeso, né? Timóteo estava lá em Éfeso, e João vai para lá depois, se eu não me engano. Paulo vira para Timóteo e fala assim: eu te peço que inste o povo a orar pelas autoridades, pelos reis, aqueles que estão investidos de poder, porque é da vontade de Deus que todos se salvem. Aí a pessoa geralmente pega só o finalzinho, né? É da vontade de Deus que todos se salvem para combater a predestinação. Mas quando você pega o texto inteiro, você vê Paulo falando: olha, não é só pobre que é salvo, não. Porque hoje tem essa visão meio comunista, né? Que só o pobre é que é digno de ser salvo ao reino dos céus e tal. Não, Paulo tá falando. O rei também, o juiz, aquele que está investido de poder, ore por eles. Porque não é só porque ele é rei, porque ele é juiz, porque ele tem poder, que ele está excluído da salvação. Não é isso. É da vontade de Deus que todos se salvem. Seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja gordo, seja magro, seja hétero, seja homo, seja prostituta, seja casta. Todos serão alcançados pela misericórdia de Deus. Não existe um grupo que esteja excluído da misericórdia de Deus. E é nesse sentido que João usa lá na epístola dele também. É aquela coisa, né? Tirar um texto de contexto para pretexto. Isso fica feio, isso é ruim. Eu estava tratando de batismo na igreja, né? Eu estou pregando no Evangelho de João. Eu terminei o capítulo 3 esse domingo que passou agora. E houve uma celeuma no último trecho do capítulo 3 de João. É escrito lá que houve uma celeuma entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação, a respeito do batismo. Eu fui muito franco com a igreja. Eu falei: igreja, a grande maioria dos rituais de purificação levíticos no Antigo Testamento, e João era um levita, é feito por aspersão. Tá escrito. Tá lá. Moisés escreveu. É por aspersão. Mas eu não posso ser desonesto com a igreja e dizer que existiam alguns ritos que eles falam lá que eles se banhavam. Como que é esse banhar? Eles mergulhavam, eles só jogavam água? Eu não sei, não é explicado. E é por isso que a gente recebe irmãos que foram mergulhados na água como irmãos na fé. Porque a gente não fecha essa questão, mas a purificação levítica ela é feita por aspersão. Por isso que nós batizamos por aspersão. A própria Igreja Católica usa do batismo por aspersão, né? Apesar do batismo católico ter outros problemas, né? Que é um ritual diferente do que os evangelhos pregaram. O batismo católico é efusão, se eu não me engano. Eles derramam água sem problema algum, se fosse só isso. Mas aí a gente vê a desonestidade de alguns pastores em usar trechos da Escritura para defender uma posição pessoal, ao invés de demonstrar o que a Escritura diz. Essa que é a questão. Fabian, por favor, levante a mão e fale, meu irmão. Pastor, boa noite, tudo bem? O texto eu não sei o texto exato, mas eu vou falar que está escrito lá, tá? Quando Sarai e Abraão mentem para Abimeleque, e Deus vai e aparece para Abimeleque, né, em sonhos, e não permite que Abimeleque cometa aquele pecado, né? Sim. Esse mesmo texto que aplica para a gente hoje, Deus ensina a gente de alguns pecados. Cortou a parte final aí, o que você perguntou? Deus opera dessa mesma maneira hoje em dia? Não. Deus não vai contradizer a palavra dele. Deus, nesse momento, em Abraão, até Jesus Cristo, Deus operou, como diz o autor aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1, registra assim: e todos ouçam e coloquem isso no coração. Havendo Deus falado outrora de muitas formas e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala por meio do verbo. Hoje nós temos a Escritura. Hoje nós sabemos o que é certo e o que é errado
Desde o início a gente sabia, mas hoje, inclusive, está escrito. A palavra de Deus nos foi dada. Então Deus não vai falar mais dessa forma. Está funcionando a comunicação, pastor. Não, não. Deus não vai usar mais essa forma. Ele diz Não, isso. mas não é essa a minha dúvida. Oi? Mas não é essa a minha dúvida, isso eu sei. Eu estou falando assim, Deus impediu Abimeleque de pecar. Perfeito. Certo? Por meio de um sonho. Por meio de um sonho. Correto. Mas Deus pode fazer, Deus várias vezes impede a gente de pecar no dia a dia, né? Mas não por meio desse sonho em que Deus aparece e fala alguma coisa. Nós precisamos ter cuidado com isso. Só através da escritura, no caso. Deus vai operar no nosso espírito, nos fazendo lembrar da lei dele. Ele nos deu, objetivamente, o que é certo e o que é errado. Então hoje Deus opera por meio do Espírito Santo dele no nosso coração, nos fazendo lembrar da Escritura. O que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, para agradar ao meu Senhor. Ele não precisa aparecer pessoalmente para mim, eu estou aqui te falando isso e aquilo e aquilo outro. Entendeu? Porque senão ele estaria contradizendo a própria palavra dele. E esse é o erro neopentecostal, né? De achar que Deus ainda opera por meio de sonhos e de visões, esse tipo de coisa. Essa loucura que a gente vê na igreja hoje é isso. Meu pastor, e se a gente aceitasse que Deus ainda se comunica dessa forma, por sonhos e tal, qual que seria a diferença, né, das igrejas cristãs para uma adventista, entendeu? Exatamente. Que ele não Ellen White como profetiza. E defendem que Ellen White, por exemplo, recebeu de Deus a revelação, né? Exatamente isso. Então, meus irmãos, essa pergunta do Fábio ela é interessante, viu? A gente quer, de alguma forma, amenizar nossa responsabilidade de estudar a Escritura, de saber de Deus o que Ele quer por meio da meditação, da oração, da leitura bíblica. E Deus vai operar por meio disso. Ele deixou isso registrado. Salmo 143, quem lê para nós? Ouve minha oração, Senhor. Escuta minha súplica. Responde-me, pois és fiel e justo. Não leves teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Muito obrigado, Salmo Ana. 143, 1 e 2. Oh, glória. Irmãos, olha a confissão do salmista. Quem de nós aqui, desse grupo que está aqui, olha, nós temos aqui eu, seu Zé Domingos, o Marco Aurélio, a Mirka, o João, o Fabian, a Ellen, a Ana Lúcia, que leu agora, a Luísa. Quem de nós pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, me julga de acordo com a minha vida que eu tive? Se você pedir isso, Deus vai julgar. E como que fica? Se o próprio salmista, um homem inspirado por Deus, diz assim, não leves o teu servo a julgamento, pois diante de ti ninguém é inocente. Queridos, nesses encontros que nós tivemos até aqui, nós estudamos muito o ser de Deus. Deus é a pureza personificada. Ele é santo. Eu não tenho outra palavra para usar. Deus é santo. E nós envolvidos nessa lama da existência, com os nossos conflitos, as nossas angústias, as nossas depressões. E nós vamos desafiar Deus ainda e chegar diante dele e falar, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, pode me julgar de acordo com as minhas obras? Isso é pra gente pensar. Vamos prosseguir. Jeremias 13, 23. Acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? Você tem lá um negão lá da Etiópia, ele pode mudar a cor da pele dele? É isso que Jeremias está perguntando. Pode o leopardo tirar as suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. E quando Deus alerta isso, queridos, não é esse mal escrachado que a gente vê, né? É corrupção no governo. É o homem que estuprou a menina. É o outro que tirou o direito da viúva, do órfão. Queridos, nós estamos falando aqui pecados de pensamentos.
de pensamentos, de comissão, de omissão. Você sabe que tem que fazer o bem, mas você não faz, você está pecando. É o que Paulo diz. É a sutileza. Nós tínhamos um propósito e nós não atendemos mais esse propósito. É essa a questão. Pastor, Pois não. eu vi esses dias um vídeo católico do padre Paulo Ricardo. E ele estava descendo a ripa no Lutero, falando que o Lutero, como é que é, gente? Ele era muito paranoico por causa da questão do pecado, não sei o quê, porque ele às vezes pensava uma coisa, sentia uma coisa, e aquilo ele interpretava como pecado. E segundo ele, falou assim, não, a Igreja Católica não acha isso, porque se você não agiu de acordo com o seu pensamento, você não está pecando. Eu pensei, gente, esse é analfabetismo bíblico, porque Jesus mesmo disse que se você tiver olhar torto para a mulher do outro, você já está em pecado. Como é que um padre pode dizer uma coisa dessas? Você tá vendo? Aproveita aí, João, lê para nós aí na tela. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Jeremias 19:9. Você tá vendo, rapaz? E olha, ô João, eu gosto do padre Paulo Ricardo, eu assisti às suas aulas de filosofia, são sensacionais, mas como um teólogo, é isso aí que você falou. Ele não entendeu ainda o tipo de relacionamento que a humanidade tem com Deus. Ele ainda crê que Deus é como um homem, como um filho de homem, que coaduna com o erro, com o pecado. Gente, se o pecado pudesse ser abrandado, se o pecado pudesse ser encoberto de alguma forma, Jesus Cristo, Deus encarnado, não precisava ter morrido. É essa que é a questão. É uma coisa muito séria. O pecado ele tem que ser tratado com a severidade que ele precisa. Se Martim Lutero era meio paranoico, não era, eu não sei. Eu sei que a angústia do pecado ela precisa nos consumir de tal forma que nos leve aos pés da cruz. E a gente entrega esse fardo na pessoa de Jesus Cristo. Ali nós vamos conseguir o alívio. Outra coisa que eu não entendo no catolicismo é como é que ele pode colocar em pé de igualdade opiniões de padres e do clero em relação à Bíblia, sabe? A Bíblia foi feita por pessoas que tiveram uma experiência com Deus em primeira mão, né? Com Jesus Cristo, né? E vai colocar em pé de igualdade experiência mística de, não sei lá, na Santa Fulana de Tal, sabe? Sim. Uma coisa que para mim não tem como você colocar na mesma hierarquia, sabe? Sim. Nessa sequência de estudos que nós estamos tendo, né? Hoje é o primeiro dia que você participa conosco e você, se Deus quiser, vai participar do início. A gente tem essa linha cronológica e eu trato disso. É um dos problemas, né, dos vários problemas que os protestantes têm com o catolicismo é esse. O protestantismo ele tem as suas confissões, ele tem os seus catecismos que estão submissos à Escritura. Eles estão debaixo da Escritura. Para o catolicismo romano, a igreja, o magistério, os seus catecismos, aqueles documentos que eles produzem, estão em pé de igualdade com a Escritura, quando não acima da Escritura. Eles interpretam a Escritura. Isso para mim é estupidez, é muita estupidez, demais, assim, não dá nem para medir. Mas é o que eles creem, né? Essa que é a questão. Ô Fabian, você tinha levantado a mão? Pastor, é porque eu estava com um passageiro naquela hora e não deu para mim esclarecer a minha pergunta direito. A minha dúvida, na verdade, é a seguinte. Deus operava daquela maneira antigamente, claro, em sonhos. Hoje ele opera através da Escritura, a revelação. Isso aí. Só que houve um impedimento direto de Deus naquela época, né, para Abimeleque não cometer aquele pecado. Certo? Porque ele era inocente. Porque ele era inocente, ele cometeu um pecado, porque ele era inocente, Deus não permitiu que acontecesse isso. Perfeito. E Deus faz isso na vida da gente hoje, né? Com o pecado. Ele não permite que a gente cometa tal pecado. Existe essa manobra do Espírito Santo, né? Por assim dizer.
Ô, meu irmão, vou te dar uma resposta muito clara. Deus opera milagres no nosso meio hoje e nós não temos noção dos livramentos que ele nos dá. O só a gente tá aqui reunido, cada um aí na sua casa, 9h10 da noite, né? Eu já tô passando a hora de terminar aqui, né? O só da gente ter conseguido chegar até aqui, a quantidade de demônio que queria nos devorar e que Deus tá aí ordenando e coordenando, isso é a mesma operação que ele fez lá com Abimeleque, só que Abimeleque ele se manifestou por um sonho. Hoje ele não precisa disso mais, mas a sua providência, o seu governo no mundo continua. E nós não temos noção do que ele está nos livrando, mas pode ter certeza que ele nos livra, viu? Só não tenta colocar a operação de Deus, porque Deus operou lá com Abraão, na época de Abraão dessa forma, que ele tem que operar assim hoje. Isso de forma alguma ele promete. Isso não é da obrigação de Deus, isso não tem na Escritura. Pois não, João? O pastor Augusto Nicodemos, ele fala que ele chegou a explicar uma coisa assim nesse sentido, que muitas vezes a gente pode ter um sonho, pode ter uma visão mesmo, uma coisa assim, mas a gente nunca vai ter certeza assim absoluta, né, de onde que provém. Então a única certeza que a gente tem é a Escritura, né, objetiva. Exatamente, né? É o que o profeta Jeremias, né, fala como boca de Deus. Ele fala assim: o que tem a palha com a palavra do Senhor? Ele fala: o sonho é a palha. Então conte o sonho como sonho. A autoridade que um profeta tinha, que um apóstolo tinha, nem se compara a isso que nós somos hoje. Então tenha a sua intimidade cotidianamente com o Senhor. Ore ao Senhor, leia a Escritura, vá à comunhão dos santos, na igreja, no culto. E isso vai te dar o poder que a gente tanto quer. O poder de julgar as coisas com a visão bíblica. E você pode ter certeza que Deus vai operar milagres por esses meios ordinários. Deus deixou os meios para a sua igreja. Quais são esses meios? Pregação da palavra, leitura da Escritura, oração, santa ceia, batismo, comunhão dos santos. São os meios que Deus deixou. Mas muitas vezes, eu não estou dizendo aqui, viu, irmãos, que isso aqui é o caso do Fabian. Não é isso. E essa pergunta do Fabian, ela foi muito pertinente. Porque hoje existe muita gente atrás disso. Deus deixou as coisas ordinárias para a gente ser fortalecido e edificado na comunhão do Senhor. Leitura bíblica, oração, comunhão na igreja, pregação da palavra, batismo, santa ceia, visitar um irmão, chorar com o irmão, rir com o irmão. É a comunhão diária. Deus já deixou isso tudo demonstrado na Escritura. Esse é o que nos vale. Vamos prosseguir, queridos. Livro de Jó 14:4. Irmãos, vou passar um pouquinho só pra gente chegar na metade aqui, tá? Pro assunto da semana que vem. Eu vou dar até uma acelerada aqui, porque vocês já perceberam o que a Escritura nos dá, né? A Escritura nos dá que existe um Deus que é puro, existe um ser humano que foi criado puro, e esse ser humano, dentro da sua liberdade, ele escolheu cair. E a situação que a gente passou a ter depois da queda é essa aí que Jó traz, ó. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Tá a resposta aí, ó. Uma mulher engravidou uma mulher. Vai sair coisa pura dali? Não vai. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. É a resposta de Deus para nós. Quem lê para nós? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vêm do pó e são facilmente destruídas como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre sem deixar vestígio. Gente, vocês estão vendo a comparação? Olha, Deus ele não confia nos seus santos anjos. Ele vai confiar em gente que mora em casa de lodo igual a gente? Tá vivo de manhã, morre de noite? Um vírus pega alguém, uma bactéria pega alguém, mata e pronto. A gente é muito prepotente. A gente é altivo demais. Eu tô pregando no Evangelho de João, a gente viu lá no final do Evangelho de João, capítulo 2 ali,
de 23 a 25. Fala assim, olha, Jesus não confia em nós, porque ele conhece a natureza humana. Ele sabe o que a gente é. Está escrito isso no Evangelho de João. Jesus não se confiava a eles, pois ele conhecia a natureza humana. E ele veio corrigir isso. Marcos 10, 18. Por que você me chama bom? É a pergunta de Jesus para o jovem rico, né? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Acabou. Não existe outro ser. Apenas Deus é bom. Quem lê para nós? Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Gente, olha essa sapatada que Jesus deu. Aí, ó, Fábio, a nossa conversa hoje sobre Satanás, né? Satanás não é uma ideologia, não é um pensamento, não é um ideário. Satanás é um ser, um ente. Ele é um ser pessoal, relacional, e nele está ali toda a mazela. Ele é mentiroso e pai da mentira. E nós que não cremos em Cristo, ele está falando. Vocês são filhos dele. Gente, isso é pesado. Todo aquele que não teve o olho aberto pelo Espírito Santo, e nós outrora estávamos lá, como Paulo diz, Paulo fala, eu outrora estava lá no meio, cego, filho da ira, filhos do diabo. É isso. João 8,34, Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. Uai, eu vou aproveitar a fala do João aí. João lembrou lá do Sermão do Monte, né? Aquele que odiar a seu irmão no coração já matou ele. Aquele que intentar olhar impuro para uma mulher alheia já adulterou com ela no coração. Uai, então quer dizer que eu sou escravo do pecado? É. Jesus está falando isso. Todo que peca. Não tem aqui qual que é o pecado. É qualquer um. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Seja ela por pensamento, por omissão, por comissão, por o que seja. Eu sempre defendo isso, irmãos. Biblicamente, pecado não é aquilo que a gente fez ontem, não é o que a gente faz hoje, não é o que a gente vai fazer amanhã. Pecado é o que a gente é. É uma condição ontológica. É isso que eu quero que vocês entendam aqui. É uma condição do ser humano que vem a essa terra. E o que peca é escravo do pecado. E como? Como que resolve esse problema? É esse texto que vem agora. Quem lê para mim? Portanto, Vai lá, irmã. portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Acabou. João 8:36. É a única, gente, é a única saída. O que peca é escravo do pecado. Não tem jeito, não há solução debaixo do sol. Como Deus providencia a solução? Ele desce. Ele que vem do alto, que estava lá no alto, ele vem. Ele que estava acima do sol vem para libertar. E se de fato ele te libertou, verdadeiramente você é livre. É a palavra dele. É a única opção. Ou você é escravo do diabo ou escravo de Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo se coloca, né? Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha aí, João. Fazendo a vontade da carne e dos... É o que você falou aí, né? E dos pensamentos. Agora nós vamos acreditar no padre Paulo Ricardo ou no apóstolo Paulo, né? Qual que vai ser, né? E éramos o quê? Por natureza. Há um problema na natureza humana, na essência, na substância humana.
éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aí eu falo que é o mas mais lindo da escritura é esse de Paulo. Mas Deus, é o que fala, né? Todo que peca é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, é doran. Eu levei essa palavra na pregação semana passada, a gente fazer uma exegese em cima dela, né? Doron, que é o termo usado aí, significa presente. É algo que um terceiro me deu. A fé é algo que um terceiro me deu. Que terceiro que é esse? Deus. É doron de Deus. Não de obras, não é o que eu fiz para merecer. Para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, não é por causa das boas obras, é para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, eu vou questionar o que num texto desse? Vamos caminhar para o final aqui para liberar vocês. Esse aqui é o penúltimo slide. Quem lê para nós? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se faltou aí, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, nós vivemos aquele momento, ô Luísa, que Martinho Lutero cunhou como simultaneamente justo e pecador. Eu sou justo por causa da justiça de Cristo. Pela fé, eu tomo a obra de Cristo como se fosse minha. Mas ao mesmo tempo em que eu sou justo, eu fui declarado justo, eu ainda sou pecador. Como Paulo diz em Romanos 7, né? Eu não entendo o meu próprio modo de agir. Eu quero fazer o bem, mas o mal está sempre diante de mim. É o que João consegue equilibrar aí, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós somos mentirosos, estamos enganando e a verdade não está em nós. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a esperança. Fora disso aí, é só loucura. É a loucura de fazer cintas das folhas da figueira para tentar cobrir o nosso próprio pecado. Quem lê para nós aí o último slide? Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Gente, olha que lindo isso, né? Qual que é a diferença do crente pro ímpio? Ambos pecam, a gente peca. Mas o ímpio, ele celebra o pecado. Eu lembro, queridos, na época da minha impiedade, antes da minha conversão, eu celebrava o pecado. Eu celebrava passar a perna nos outros. Eu celebrava a pornografia. Eu celebrava as palavras torpes que eu falava. Eu celebrava, eu era ímpio. Agora, quando vem o pecado e o Espírito Santo mostra, ai, ai, ai. É a vontade de morrer, de enfiar a cabeça debaixo da terra. Essa é a diferença. Se eu não me engano, foi W. Tozer disse que a diferença de um crente e do ímpio é que quando o crente peca, ele se entristece, porque é o Espírito que está operando ali. Ambos pecam. Mas o Filho de Deus não vive no pecado. É o que João coloca aí. Queridos, semana que vem nós vamos continuar. E olha o assunto em tela, hein?
Aí, velho, olha aí. Livre-arbítrio. E aí? Nós temos esse danado desse livre-arbítrio? Não tem? Como é que é? Semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a vocês. Me perdoem ter alongado um pouquinho, tá? Mas era pra gente fechar. São 54 slides. Aí semana que vem a gente termina. Deus abençoe a cada um, viu? Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a Boa todos. noite, gente. Com Deus. Boa noite. Isso.